Fala, galera do YouTube! Então, gente, continuando o nosso conteúdo sobre corpos redondos, vamos falar agora sobre cone. O que é um cone? Vamos ver a definição. Considere um círculo de centro O. Está aqui o círculo, centro O. E raio R. O raio é essa medida que vai do centro até a circunferência. No plano beta, que é esse plano bem aqui, onde o círculo está inserido. E considere também um ponto P, que está fora do plano beta, como vocês podem perceber. Chama-se cone circular, ou apenas cone, a reunião dos segmentos com uma extremidade no ponto P e a outra extremidade em um ponto qualquer do círculo. Então, se nós juntarmos todos esses segmentos de reta, reunimos todos eles, que são infinitos, nós vamos formar o cone. Uma outra forma da gente formar o cone é através de um triângulo. Você pega aqui um triângulo, né? Coloca um eixo em cima de um lado desse triângulo, e aí você dá um giro de 360 graus em torno desse eixo. Quando você faz isso, você vai formar o cone, né? Esse cone é chamado de cone de revolução, porque foi formado através da revolução do triângulo em torno desse eixo, né? Em torno do seu eixo. Pois bem, vamos passar agora a falar sobre os elementos do cone. Para falar sobre os elementos do cone, eu vou pegar aqui um cone, né? Que foi feito pelos meus alunos lá do Luiz Rocha, né? Um abraço aí para a galera do Luiz Rocha. Então, veja bem, os elementos do cone. Primeiro elemento, base, né? O que é a base? A base é esse círculo aqui que fica embaixo, na parte de baixo do cone, né? Como vocês podem ver aqui também na figura. Isso é a base do cone. A base sempre vai ser um círculo. Pois bem, raio da base. O raio da base é essa medida que vai do centro do círculo até um ponto qualquer da circunferência. Como vocês podem ver aqui, ó. É um segmento de reta. Vai do centro até um ponto da circunferência. Isso é o raio. Geratriz. O que é geratriz? É outro segmento de reta, só que esse aqui vai do vértice do cone até um ponto qualquer da circunferência, né? Ou seja, ele vai desse ponto aqui, ó, até um ponto qualquer da circunferência do círculo, ok? Isso é o que nós chamamos de geratriz. Vocês podem perceber aqui na figura que nós temos infinitas geratrizes. Ok. Outro elemento do cone é o eixo. O que é o eixo? Né? O eixo também é um segmento de reta que vai do vértice até o centro do círculo da base, né? Então ele vai desse ponto aqui, ó, até o ponto central do círculo, que fica bem no meio. Isso é o que nós chamamos de eixo. E o que é altura? A altura é a distância do vértice até a base, né? A altura ela vai formar sempre o ângulo reto, o ângulo de 90 graus com a base, ou seja, é a distância desse ponto até a base, né? No caso do cone reto, como esse aqui, ó, a altura vai ser do mesmo tamanho do eixo, né? Porque vai formar ângulo de 90 graus bem aqui no ponto central do cone, ok? Do círculo. Pois bem, agora vamos falar sobre vértice. O vértice eu já falei várias vezes, o vértice é esse ponto aqui, ó, que fica bem em cima do cone. Esse ponto, que é o vértice, é o ponto de encontro de todas as geratrizes. Todas as geratrizes se encontram nesse ponto que nós chamamos de vértice. Muito bem, então, vamos falar agora da classificação dos cones. Nós só temos dois tipos de cone. O cone reto, quando é que o cone é reto? Quando o eixo forma ângulo reto, ou seja, ângulo de 90 graus, com o raio da base. Como vocês podem observar bem aqui, ó. Tá aqui na figura, ó, o eixo e tá aqui o raio da base, ó. Observa o ângulo formado entre eles, é o ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, o cone é reto, como esse aqui, ó. Esse aqui é um cone reto, vocês podem perceber. Tá? O cone é oblíquo quando? Oblíquo quando o eixo não forma ângulo reto com o raio da base, né? Aí ele vai ser oblíquo. Então, você pode observar bem aqui, ó. Nesse cone bem aqui é um cone oblíquo, entendeu? Aí você pode observar bem aqui, ó, que o eixo, ó, ele vai formar um ângulo com o raio da base, um ângulo diferente de 90 graus. Quando a inclinação for para a direita, como esse aqui, ó, esse ângulo formado vai ser um ângulo agudo, ou seja, um ângulo menor do que 90 graus.
Se a inclinação for para o lado esquerdo, aí o ângulo formado do eixo com o raio vai ser um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus. Então, vai ser oblíquo quando esse ângulo formado for diferente de 90 graus. Pode ser maior e pode ser menor. Muito bem, agora vamos falar sobre áreas e volume de um cone circular reto. Veja bem, nós temos aqui 3 tipos de área: área da base, área lateral, área total. E nós temos o volume, que é uma fórmula só, né? Então, no caso, área da base, você percebe aqui, a gente vai planificar aqui o cone. Cortou ele aqui, abriu a parte lateral, formou essa saia. Essa saia aqui, nós chamamos de área lateral. E essa parte de baixo, que é esse círculo aqui, nós chamamos de área da base, certo? Então, a área da base é a área do círculo. Como é que calcula a área de um círculo? É só pegar π vezes o quadrado do raio. Π vezes raio ao quadrado, ok? E essa área lateral aqui, como é que se calcula a área lateral? Que é a área dessa saia. Nós calculamos desse jeito aqui, π vezes raio vezes geratriz. E como é que calculamos a área total? A área total é a soma dessas duas aqui, Mas tem uma fórmula específica também só para ela. Como é que nós calculamos a área total através da fórmula? Nós multiplicamos π vezes o raio vezes a soma da geratriz com o raio, né? Então, π vezes R vezes G mais R. Essa é a fórmula da área total. E o volume do cone? Como é que nós calculamos o volume do cone? No caso, o cone, gente, o volume dele é 1/3 do volume do cilindro, né? Nós vimos que o volume do cilindro era π vezes R ao quadrado vezes a altura. Então, o volume do cone vai ser 1/3 disso, ou seja, 1/3 vezes π vezes raio ao quadrado vezes altura. Com isso, nós calculamos o volume. Para finalizar, vamos falar sobre uma relação que existe entre 3 medidas de 3 segmentos de reta do cone, que são esses aqui, A altura, né, que é esse segmento daqui para cá, a altura, o raio, que é esse segmento daqui para cá, e a geratriz, que é esse segmento daqui para cá. Observem que quando o cone é reto, como esse aqui, esses 3 segmentos vão formar um triângulo retângulo, né? Porque aqui tem um ângulo reto bem aqui, Triângulo retângulo. Quem estudou o triângulo retângulo? Titio Pitágoras. E o que foi que ele disse? Ele disse o seguinte, que o quadrado da hipotenusa, aí você olha para cá e vê quem é a hipotenusa desse triângulo. É o lado maior. E quem é esse lado maior? É a geratriz. Então, o quadrado da hipotenusa fica G ao quadrado. É igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem são os catetos? Os catetos são os lados que formam o ângulo reto. Observa que o ângulo reto é formado pelo raio e pela altura do cone. Então, pelo teorema de Pitágoras, G ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado, que é a soma dos quadrados dos catetos. Ok, meu povo? Não se esqueçam disso. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva, que é para poder fortalecer o canal, para que nós possamos fazer mais vídeos como esse. Valeu? Tchau, tchau, meu povo!